Nós estamos aqui hoje com o Dr. Alejandro Bulhon, que faz parte do jurídico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do Bulhon e Albuquerque Advogados Associados, e nós vamos falar aquilo que tanto nos tem perguntado sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. Foi uma lei 15.378, publicada em 6 de abril de 2026, que disciplina direitos e deveres de pacientes, bem como acompanhantes, hospitais e clínicas. Temos recebido muitos questionamentos sobre isso e assim trouxemos o nosso ilustre advogado para que possa, de uma forma bastante simples e inteligível, explicar para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, senhora presidente, pela oportunidade. Então vamos lá, o que você tem a nos dizer de uma forma prática para os médicos, que são os nossos principais ouvintes, mas também para os seus pacientes, a respeito dessa lei? Presidente, antes de começar a falar especificamente sobre a lei, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o direito e a história de toda a lei, de um modo geral, para que a gente possa entender essa lei, de onde vem essa lei, por que ela apareceu, quem pediu, como funciona. A lei, na sua totalidade, ela segue costumes da sociedade como um todo. E a sociedade sempre anda na frente. Ela sempre anda na frente. A legislação e a normatização, ela vai atrás da sociedade tentando regulamentar algo que a sociedade vem realizando no seu dia a dia. Um exemplo prático disso era que alguns anos atrás o divórcio no Brasil era proibido. A lei proibia. Então, a sociedade ela foi evoluindo, a sociedade ela foi exercendo alguns dos direitos, evoluindo nas suas práticas, nos seus atos, nas suas tradições. E mais na frente, a lei, obrigatoriamente, ela tem que se adaptar à realidade social. Ela implementa os costumes sociais. Basicamente isso. E aí eu gostaria de trazer isso para a nossa lei. A lei é o Estatuto dos Direitos do Paciente. Eu denominaria Estatuto dos Direitos e Obrigações, porque a lei também traz obrigações. Eu acho que direitos e deveres. Direitos e deveres. Você tem os dois lados da moeda que eu acho que tem que ser levados em consideração. A lei em si, ela não traz grandes novidades. Ela engloba institutos que já estão no dia a dia. Por exemplo, diretivas antecipadas de vontade. Cuidados paliativos, consentimento livre e informado. Tudo isso já faz parte do dia a dia. A tradição veio levando isso, uma influência muito grande da bioética, né? A lei veio a sedimentar isso num estatuto único. E aí efetivamente veio... Regulamentar, nós poderíamos dizer? Regulamentar algo que a própria jurisprudência já vinha exaltando há algum tempo. Alguns institutos da lei são cópia fiel dos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores. Então, assim, por exemplo, o termo livre esclarecido, livre consentimento livre esclarecido, o consentimento livre esclarecido. Essa obrigação profissional, ela já vem totalmente sedimentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça há alguns anos. Ou seja, a sociedade evolui, a justiça sedimenta e a lei vem depois e condensa esses entendimentos. Então, acho que é importante as pessoas entenderem isso, porque na prática, não houve, como eu poderia dizer para a senhora, grande inovação. Houve junção de questões que já existiam. E aí eu gostaria de ressaltar aqui o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Veja que eu falei de consentimento livre esclarecido, cuidados paliativos e diretivas antecipadas de vontade. Não existe nenhuma norma sobre isso, a não ser as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, houve uma condensação de normas para que a gente pudesse chegar nessa lei. E a lei, e aí é interessante a gente analisar. Primeiro, é uma lei curta, eu sugeriria a leitura. Vale a pena a leitura. Segundo, a lei ela tem vários aspectos. Primeiro, o aspecto do paciente, mas tem o aspecto do médico. Tem a ótica do hospital, tem a ótica da clínica, tem a ótica do plano de saúde, tem a ótica do poder público, tem a ótica da iniciativa privada. Tudo isso, o legislador foi muito eficiente no sentido de
regulamentar e deixar claro que o paciente efetivamente hoje tem alguns direitos que precisam ser exaltados, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo aqui. É isso. Então vamos resumir. Quais são esses direitos? Os médicos muito se preocupam e a gente tem recebido perguntas. Nossa, o que faço a partir de agora? Como enxergar isso? Quais são as minhas responsabilidades? Onde eu posso ser penalizado? E você mesmo diz, vejam, isso já existe. Nós regulamentamos práticas. Então vamos falar sobre isso. Presidente, veja, a lei trouxe, por exemplo, uma questão que eu achei extremamente interessante, e ela é pontual, em relação, por exemplo, ao acompanhante. A lei diz claramente que o paciente ele tem direito a um acompanhante. Agora, veja, a lei também deixa claro que as informações relativas ao paciente só serão passadas a terceiros mediante autorização expressa. Olha, então quer dizer que eu posso ter o acompanhante, tenho direito ao acompanhante, a lei regulamenta o que o acompanhante pode fazer. Existe uma preocupação muito grande dos médicos no sentido de que, não, agora eles podem tudo. Não é assim. Existem algumas concessões. Filmagens, por exemplo. Isso é muito comum as pessoas pedirem para filmar. Né, veja, tem que haver a concordância do médico. Não é assim, agora pode tudo. Não. E órgãos regulamentadores, como o próprio Conselho Federal de Medicina, está discutindo já uma regulamentação sobre a filmagem. Tá me entendendo? Então, assim, novamente, a sociedade vai evoluindo. Eu tenho certeza que em alguns anos, talvez menos, nós teremos uma regulamentação sobre gravação de consultas, gravação de exames. Isso vai ter que acontecer em algum momento, porque isso já está acontecendo no dia a dia. Mas hoje não é essa obrigatoriedade. O paciente ele tem que perguntar ao médico, e o médico concordando, pode acontecer a gravação. Fora isso, a questão das informações. O paciente ele pode determinar para quem vão essas informações. O paciente ele tem direito a uma segunda opinião. Isso está regulamentado. Quer dizer, o paciente também ele pode cassar a autorização que ele deu em relação a informações prestadas. E quando você fala, a gente está num bate-papo, quando você fala, posso pedir uma segunda opinião, e é muito frequente que a gente peça se o paciente tem alguns exames. Às vezes o próprio médico pergunta, você tem alguns exames, você tem alguma informação? Ou seja, é direito do paciente o prontuário médico? Ele pode pedir em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o seu prontuário e os seus exames? A lei é extremamente clara em relação a isso, e eu enfrentei vários problemas com autoridades tentando ter acesso a prontuários médicos. A lei é clara, dizendo o seguinte: o paciente tem direito, isso é um direito absoluto, ao seu prontuário, cópia do seu prontuário, sem ônus, sem nenhuma dificuldade. Isso é um direito do paciente. Por quê? Porque o paciente é dono do prontuário. Esse prontuário está sob a responsabilidade do médico, mas pertence ao paciente. Então, muitas autoridades me perguntam, Ministério Público, delegado, a gente tem que ter acesso ao prontuário, tem que ter acesso ao prontuário. O prontuário está inserido no princípio do sigilo dentro da Constituição Federal. Então, você só tem acesso a isso sem autorização do paciente, através de uma medida judicial. Você quer ter acesso ao prontuário, pega a autorização do paciente, e a lei deixa isso bastante claro. É importantíssimo porque muitas vezes, e houve muita confusão, inclusive hospitais e clínicas que se recusam a fornecer o prontuário ao paciente. Veja, presidente, o prontuário está tudo lá. Todas as informações, todos os exames, todas as anotações, as peculiaridades. Isso é um direito do paciente, que já vinha consagrado com a história. A lei apenas está explicitando e deixando claro que não deve... E a lei traz uma expressão muito interessante. O paciente tem direito a uma segunda opinião, em relação à segunda opinião, vírgula, sem represálias.
veja é que alguns médicos podem se sentir ofendidos pelo médico, pelo paciente estar pedindo uma segunda opinião ou está dizendo que vai pedir uma segunda opinião. Não deviam ficar ofendidos. De jeito nenhum. É um direito do paciente, mas hoje nós temos isso em lei. Então, além de não ficar ofendido, não deve haver represálias. E aí, represálias, o que a gente pode entender por represálias? Dificuldades, cobranças, atendimento distinto. Né? Então, assim, são algumas... Ou até essa questão de segurar o prontuário. Exato. Não entregar o prontuário no momento que o paciente pede. É uma represália que, dentro da ética, se a gente for pensar direitinho, não deveria existir, né? Mas, infelizmente, existe, e é isso que a lei busca combater, que não haja nenhum tipo de represália ao paciente que tenta uma segunda, e aí quando a gente fala segunda, terceira, quarta opinião, quantas ele quiser. E aí é uma questão eminentemente ilustrativa que a lei fala. A segunda opinião pode ter terceira, quarta, quinta, sexta, quantas opiniões ele quiser. O paciente tem esse direito e os médicos não podem, neste ponto, fazer qualquer tipo de represália em relação ao paciente. É exatamente isso. Okay. Eu acho que você foi bastante feliz e claro quando você fala que, na verdade, essa lei ela sedimenta algumas práticas e já citou a maioria delas, bem como o atendimento, o sigilo. E com relação àquele acompanhante que vai junto com o paciente, o que essa lei preconiza? Muitas vezes a gente vê que o paciente, ele quer que o acompanhante esteja com ele. Eu já passei por algumas situações que em determinado momento eu me senti um pouquinho na dúvida se poderia, às vezes é uma doença infecto-contagiosa, enfim, alguma informação que isso pode de alguma forma expor o paciente, alguma prática que o paciente pode ter tido, e nós não somos juízes, nós somos médicos e não nos cabe de forma nenhuma nenhum tipo de julgamento. Então, o que você falaria com relação a essa questão? Em relação a essa questão, 2 pontos. Primeiro, a lei deixa claro que o acompanhante pode fazer. O acompanhante ele pode requisitar informações. O acompanhante pode pedir informações complementares. Pode pedir ajuda em relação às dúvidas que ele tem ao paciente. Por outro lado, o acompanhante tem uma limitação. Qual é a limitação? Não invadir o ato médico. Não atrapalhar o ato médico. E a lei deixa isso bastante claro. Nas suas interações, o acompanhante não pode interferir no ato. Então, quando a senhora me fala que na prática a senhora já passou por situações como essa, é porque o legislador entendeu e percebeu que isso efetivamente era um problema. Então, ele delimita muito bem o que o acompanhante pode fazer. Ou seja, o acompanhante tem direito a dar todo o apoio ao paciente até a página 2. Mais do que isso, ele invade a competência do médico e também pode invadir a própria intimidade do paciente. Por isso que a lei deixa claro que, independente de ser acompanhante, as informações, esse é o segundo ponto que a senhora tocou, as informações, elas podem ser restritas. Isso depende da vontade do paciente. E esse é um dos princípios que rege a lei. Eu acho que se a gente falar em princípios, os princípios eles irradiam conceitos em toda a lei. O princípio da autodeterminação, que está logo no começo, no segundo artigo da lei. A autodeterminação o paciente, ele pode decidir dentro de suas competências, dentro do seu discernimento, dentro de sua vontade, o que vai e o que não vai ser exposto. Quando a senhora fala de doenças infecto-contagiosas, aí a gente entra num outro ponto, que é a questão da obrigatoriedade, do dever legal do médico de notificar as autoridades. Mas que é sigiloso. Exato. É uma notificação compulsória, entretanto, ela é... Agora, em questões normais, que é a maioria dos casos, a vontade do paciente ela tem que ser observada. Então, o direito do médico de, em algumas situações, ficando na dúvida, ele pode salvaguardar algumas informações na consulta e
deixá-la só para o paciente, se houver esse tipo de dúvida? O E até, vou estender um pouquinho, os limites do acompanhante. Sim. O médico pode expor ao acompanhante em alguma situação, obviamente que delicadamente, os limites que aquele acompanhante tem? Tudo na vida, presidente, me parece que passa pelo bom senso. Sempre que nós tivermos bom senso em todas as atividades da nossa vida, nós teremos um denominador médio que atende todas as partes envolvidas, na média. Na média eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Hoje, com a nova lei, o médico e o paciente, eles têm que ter um canal de comunicação efetivo. Essa conversa que a senhora está falando, essa conversa ela tem que existir, esse contato ela tem que existir. A lei, eu vejo a lei como um instrumento que, entre aspas, obriga que o médico converse com o seu paciente. O que você quer? Para quem eu posso falar? Para onde devemos ir? Existe tratamento A, B e C. O A com esse tipo de consequências, o B com esse tipo e o C com esse tipo. Para onde você quer ir? Com toda clareza, sem que ele também possa, o médico em si possa ser penalizado. Exatamente. Por ter usado educadamente, eticamente, tecnicamente, de formas corretas, informações que eventualmente possam ser consideradas delicadas. Exato. Ou seja, é direito do paciente e é dever do médico, quando a gente olha para essa lei, é dever do médico, porque está salvaguardado o direito do paciente de obter todas as informações. Exatamente. Ou seja, o médico ele tem que, de alguma forma, deixar claro para o paciente onde começa a consulta, onde começa o tratamento e onde possivelmente vai terminar, explanando os caminhos. Isso fica bastante claro quando a gente conversa aqui de médico e paciente. Mas a primeira pergunta da senhora foi como isso reflete nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais. Agora nós já... porque é interessante. Isso está interligado. Totalmente. Né? Eu gostaria que você... Totalmente. Quando a gente fala num consultório, a gente fala numa estrutura pequena, que muitas vezes trabalha-se com um jeitinho. Com a nova lei, vai ter que haver obrigatoriamente um processo. Por quê? Porque não basta a senhora falar. A senhora vai ter que provar que falou. Muito importante essa informação. É demais. Nas clínicas e nos hospitais, eles vão precisar evoluir no sentido de... a senhora já ouviu falar em cadeia de custódia? Cadeia de custódia é você saber onde uma prova, de onde ela sai, por onde ela passa e aonde ela chega. E você tem que provar tudo isso. Isso acontece muito na perícia, em laboratórios, enfim. Hoje, com a informação, as informações exigidas por esta lei, por este Estatuto de Direitos do Paciente, as clínicas, os médicos e os hospitais terão que ter um processo de demonstração de todas as exigências da lei. Não basta eu dizer que falei e que orientei. Neste processo, de uma forma prática, continua sendo o prontuário a grande prova, o que está escrito no prontuário, inclusive detalhadamente. Eu tenho o hábito de escrever no prontuário pequenas coisas da conversa. Por exemplo, eu expliquei isto detalhadamente ao paciente. O paciente não se comunica bem, o paciente está sonolento. Alguma coisa que eu percebo de diferença, eu costumo deixar isso documentado no prontuário. Isto é uma prova? Cada dia o prontuário ganha mais força probatória. O prontuário, para o médico, é a maior fonte de prova e de segurança diante de tudo que foi feito. Ainda que o paciente desminta? Ainda, porque isso está... Veja, a lei prevê a possibilidade do paciente requerer alteração do prontuário. Ele pode requerer isso.
Veja, ele pode requerer. O prontuário é um documento feito pelo médico. E ele vai preencher e dispor nos termos do que ele entende. Naturalmente, a partir do momento que o paciente veio e fala, olha, doutor, eu não, assim, podemos chegar a um denominador comum aqui, de que o senhor escreveu aqui, não foi exatamente isso que eu falei. Veja, comunicação. Uhum. Eu acho que talvez quem esteja nos ouvindo deva ter duas questões que eu teria. Sim. Primeiro, é necessário? Se faz necessário, não sei se obrigatório, mas talvez aconselhável que o paciente assine no final, você mostre o que você escreveu e que o paciente dê ciência. Segunda, como ficam questões de gravações que a gente comentou lá como uma possível prova de que o que está sendo dito, se houver algum problema... O prontuário em si só, por si só, ele tem fé pública. Okay. Então, o que o médico escrever, né, parte-se do pressuposto que é verdade. A não ser que provas posteriores desmintam, Sim. o que é raro, para ser sincero com a senhora. Esse é o ponto número 1. Então, não veria necessidade de assinatura do paciente no prontuário. Acho que ele pode continuar sendo realizado nos termos em que se encontra sendo realizado hoje. Agora, em relação a essa sua segunda pergunta, foi da... Gravação. Quando a gente fala, exato. Você comenta, olha, terá que ser provado, não só o que... Terá que ser provado o que foi dito, não basta dizer o que foi dito. Hoje a gravação, ela no direito brasileiro, por isso que eu digo que vai ter que ser normatizada, não vejo outro caminho para isso. Ela é permitida desde que você ela como meio de prova ela é permitida desde que você faça numa conversa pessoal, presencial. Se você fizer, ela é válida, ok? No entanto, numa consulta, o que eu sugiro sempre é que se pergunte ao médico a possibilidade de fazê-lo. Não tem nada sendo feito ali que não possa ser, né? Não possa ser, tenha que ser feito escondido. Não há nada. Então, se o médico concordar, ótimo. Doutor Alejandro, mas tem pacientes que entram com a gravação escondida, não perguntam nada para o paciente. Então, mais uma vez, o que você falar e o que você fizer, desde que você escreva, nenhuma gravação vai desdizer ou vai contradizer o que você escreveu, se foi aquilo efetivamente que aconteceu. Claro, nós estamos falando de uma transparência de comunicação. Nós estamos partindo de boa fé em relação à relação que existe entre... Agora, vejo que tem que haver uma evolução também de processos dentro de clínicas e dentro de hospitais, em relação a toda essa cadeia de custódia, porque a gente está falando aqui só do prontuário, mas a relação médico-paciente não se resume ao prontuário. É desde a admissão do paciente, exato, quando a gente fala na cadeia. Tudo. Como que entra a questão exatamente? Quer dizer, acho que a gente está falando de treinamento de funcionários, de processos de uma forma em geral. Né? Compliance. Desde a admissão do paciente até a orientação final. Porque nós passamos, por exemplo, por questões de cuidados paliativos, diretivas antecipadas de vontade, a questão da negativa de terapêutica. Tudo isso tem que ser documentado. Tudo isso tem que estar dentro de um sistema. Tudo isso tem que ser orientado, não só ao médico, mas a toda a equipe. Veja que nós estamos falando de um processo que não é simples. Não é simples. Eu vou dar um exemplo claro. Ele engloba a jornada do paciente como um todo. Exatamente. Né? Da recepção até as orientações, até o atelogo. Né? Vou dar um exemplo aqui para as pessoas que talvez estejam ouvindo isso, que não são ligadas ao direito, não são ligadas à medicina. Você sabe, quando vai num restaurante, se as pessoas são treinadas ou não são treinadas. Pela forma como você é recebido, pela forma como você é atendido, pela forma como o seu pedido é feito. Hoje, quando vamos a um restaurante, se um garçom vem com um papel e uma caneta, você já olha diferente. Hoje, a maioria dos restaurantes já vai no sistema. Quer dizer, ali você não tem erro. Ali você tem
uma constatação. A senhora quer uma Coca Zero? Coca Zero. A senhora quer um prato de massa? Um prato de massa. Então, assim, o sistema já trabalha nesse sentido. Por que eu estou dando o exemplo do restaurante? E eu sempre falo que os exemplos mais bobos são os que ensinam melhor. Guardadas as devidas proporções, hoje nós temos que fazer todo esse cuidado também nas clínicas e nos hospitais. A maioria dos hospitais já faz, mas as clínicas e os consultórios não. Isso é uma preocupação que deve começar a existir. A profissionalização de toda a documentação da entrada. De guarda de documentação, de entrada de documentação, de conservação de documentação, de mudança de documentação, de informação do paciente. Não passa só pelo médico, passa pela secretária também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fui a uma sessão de acupuntura no dia de ontem, em Brasília. O médico falou: Alejandro, não é porque você é advogado, não. Eu sempre faço isso, mas sei que... Ele já me falou. Eu sei que existe na lei já. Então, eu vou lhe dizer. Veja as agulhas. São descartáveis. A origem das agulhas é essa. Eu vou inserir as agulhas em determinados pontos. Você vai sentir, em algum momento, talvez uma dor, um incômodo. Depois de inseri-las, eu vou colocar um eletrodo. Depois eu vou retirar, depois eu vou passar um algodão em cada local, antes e depois, para que você veja se houve sangramento, não houve sangramento. Quer dizer, há um conforto no paciente? Sim. Há informação do médico? Sim. Mas, acima de tudo, o que houve nisso que eu acabei de falar? Comunicação. Uma comunicação clara. Ele falou: você está nervoso? Eu falei: doutor, depois de toda essa explicação que o senhor me deu, eu estou tranquilo. Assim, super tranquilo. Guardadas as devidas proporções, presidente, a lei apenas tenta regulamentar essa comunicação. As boas práticas e a comunicação. Exatamente, por isso que não há uma invenção, não. Não há o que temer também, na verdade. Vejo, só que se adequar. Eu vejo com muita temeridade alguns posts nas redes sociais. Agora, o médico está contra a parede pela espada da nova lei. Amigo, não sei em que mundo você vive. Se houve uma inovação ou outra, sempre há. Mas 95% da lei é a condensação de jurisprudência, de normas éticas já aplicáveis e de normas técnicas que já existiam. Apenas existiam em resoluções, Lei Geral de Informação, Código de Defesa do Consumidor, regulamentação da especialidade. Quer dizer, tudo isso está hoje sedimentado numa lei. E eu sugiro que, especialmente, os médicos não só leiam, mas principalmente se orientem com quem tem conhecimento técnico a respeito da lei no seu dia a dia. Porque no seu dia a dia, como oftalmologista, a realidade é uma. Do dermatologista é outra, do pediatra é outra, do cirurgião plástico é outra. Quer dizer, é a mesma lei para todo mundo? Sim, é a mesma lei para todo mundo, com adaptações técnicas e operacionais que cada profissão ou que cada especialidade requer. Acho que você comentou o uso de agulha, enfim, na prática, né? O uso de agulha, enfim. E a lei também fala que não é só para o médico. Veja, todos os profissionais da área de saúde estão inseridos nesta responsabilidade, nessa obrigatoriedade, nessa necessidade. Por isso que é uma atuação conjunta, não uma atuação isolada, né? Sempre que se fala de alguma coisa nesse sentido, o médico, efetivamente o ato médico ele é sagrado e só pode ser realizado por médicos. Mas existe uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto, em várias oportunidades, a senhora sabe disso, e que tem que estar adstrita aqui ao conhecimento também da lei. Acho muito interessante isso. Então, fazer uma pergunta. Algumas vezes a gente tem toda essa jornada do paciente, ele entra num hospital e ele pode ficar descontente com a desinformação, eventualmente uma não delicadeza, por exemplo, da enfermagem, de um técnico que está o atendendo. E depois ele vai para o exame, o médico faz o exame de forma correta.
pode ser, então, responsabilizado, vamos dizer, profissional a profissional. Nesse caso, estaria penalizado nessa lei, caso haja reclamação, enfim, somente o atendente, ou seja lá qual profissional for, desobrigando a cadeia do comprometimento de tudo? Importantíssima essa pergunta, importantíssima. Sim, cada profissional responde por sua atuação. Mas quais são as consequências disso, doutor Alejandro? Veja, não há, em tese, não há nenhuma previsão de consequências penais, ok? Mas pode haver um agravamento em casos concretos em que pode haver uma responsabilização penal, sim. Mas o grande, entre aspas, problema da lei é a questão de ilícitos administrativos, ou seja, de ordem interna no local de trabalho, ilícitos éticos, ilícitos que gerem dano, que aí a gente vai para a esfera civil. Então, assim, existem repercussões em todos os campos. Se a atuação que causou, que desobedeceu à lei, foi realizada por vou dar um exemplo aqui, um enfermeiro, por um fisioterapeuta, por um X, ele vai responder nos termos de sua atuação, de sua responsabilidade. Isso tem que ficar bastante claro. O que eu queria deixar claro nessa conversa, presidente, é que a lei também é um estofo de proteção ao médico. Uhum. Eu vi nos primeiros posts, nas primeiras manifestações a respeito da lei, muito oba-oba sobre agora acabou a medicina. Acho que não. Pelo contrário. Como eu disse, não houve novidade. Apenas houve normatização de algo. Não houve muita novidade. Apenas houve a normatização de algo que já existia. Então, o médico, a partir do momento que ele obedeça às regras, que ele siga o step by step, ele vai poder se resguardar em relação à sua atividade. Esse ponto eu finalizo, presidente, apenas dizendo um exemplo que eu sempre dou. A lei e a norma é uma barreira que te impede de cair num precipício. Você pode andar e ignorar a norma, ignorar a lei. Você vai estar de frente com um precipício. Você pode cair no precipício do dano moral, da indenização milionária? Pode. Você pode não cair? Pode. Aí é risco. Aí você assume o risco que você quiser. Não tem problema nenhum. A lei está para te proteger. Se você não for até o precipício e ficar aqui na barreira, que é a lei, e obedecer a lei, seguir a lei, conhecer a lei, ler a lei, ou pelo menos se assessorar em relação a procedimentos em relação à lei, você vai estar cada vez mais protegido de chegar perto do precipício. Eu acho que até como orientar, né? Quando a gente fala protegido, você lê, quer dizer, é uma questão, é uma orientação que pode servir a todos nós. Eu acho que falamos muito de muitas coisas, de cumprir das obrigações, e com relação a descumprimento. O que acontece, como que nós podemos falar do descumprimento e depois seguir para o papel das entidades que regulam, CFM, AMB, que possam ter perante algum caso de descumprimento em que esses podem ter que atuar, eventualmente. Veja, presidente, como eu disse anteriormente, há repercussões na esfera administrativa, na esfera ética e na esfera legal, sem dúvida nenhuma. Ponto. O descumprimento da lei expõe o profissional, médico, não médico, de saúde, a entidade hospitalar, a entidade clínica, expõe a sua má atuação. E isso leva a consequências administrativas éticas. Isso pode levar a um processo dentro do Conselho de Medicina, um processo interno, disciplinar dentro da entidade hospitalar e até, num processo judicial, as consequências de um dano. Né? Hoje eu vejo cada vez mais as empresas de seguro médico entrando no mercado. Por quê? Porque com a formação, e aí que é uma outra história, mas com a formação debilitada dos novos médicos, das novas escolas médicas que tiveram notas terríveis no último ENAMED,
a qualidade dos profissionais, ela caiu efetivamente. Por isso que a luta pelo Profimed aí no governo federal hoje. Mas tudo isso, e essa lei entra nesse capítulo, é no sentido de proteger pacientes e bons profissionais. Eu não sei onde você se formou. Eu não sei onde a pessoa, o médico, se formou. Mas a partir do momento que ele escolha ser um bom profissional e andar dentro das regras éticas, bioéticas e administrativas, ele naturalmente vai estar obedecendo à lei. Então, isso é uma questão de escolha. O que as associações podem fazer? Orientar. Fazer um orientativo. Eu sei que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia agora preparou um questionário, vai disponibilizar para todos os seus associados. Essa nossa conversa é uma conversa geral, não vou ficar aqui lendo o artigo, claro, não. Mas a gente preparou, a sua assessoria jurídica preparou mais de 30 perguntas para que os associados possam, pergunta por pergunta, ler, entender. E tirar suas dúvidas. E se aparecerem novas perguntas, presidente, por gentileza, nos envie. O caso concreto seria maravilhoso analisar para que a gente possa orientar, porque é uma descoberta dos dois lados, tanto dos operadores do direito como dos operadores da medicina, né? As novas situações vão aparecendo e vão trazendo novas oportunidades, novos conhecimentos e novos entendimentos. E muito bom, eu acho que com essa exatamente a colocação que o Conselho Brasileiro e o seu jurídico faz a todos os associados para que fiquem absolutamente à vontade, nós vamos de fato disponibilizar então perguntas que são aqueles questionamentos mais frequentes, mais comuns, mas colocar à disposição o Conselho e o seu jurídico para eventuais dúvidas que nós possamos tirar. Estamos aqui quase encerrando. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Qual é a sua mensagem final ou, eventualmente, alguma outra informação que você acha que está faltando? Não, presidente, eu acredito que todo esse arcabouço legislativo, eu gostaria de bater muito nessa tecla, merece ser estudado. Eu tenho um dogma na minha vida que conhecimento é poder. Não poder, não. É o poder de você decidir. Não decidirem por você. Sem dúvida. Então, a partir do momento que essa nova lei entrou em vigor, que é uma lei curta, leia a lei. Você não vai gastar 10 minutos, mais de 10 minutos, lendo a lei, para você entender um pouquinho o sentido da lei, os conceitos da lei. Ah, doutor Alejandro, eu não entendi muito bem. Ótimo. Nós temos perguntas e respostas. Então, o meu apelo final aqui é que haja uma interação maior do associado do médico, e a gente está falando agora para o médico associado do CBO, mas isso se estende a qualquer médico, haja uma interação maior com o direito. Hoje, o médico, ele não tem que saber só de medicina. Ele tem que saber de publicidade, ele tem que saber de administração, ele tem que saber de marketing digital, ele tem que saber de finanças, e ele tem que saber de direito. Ah, doutor Alejandro, não tem tempo de conhecer tudo isso. Existem assessorias para isso. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia disponibiliza essas assessorias aos seus associados. Ou seja, não tem desculpa hoje, presidente, para a pessoa ter dúvida sobre essa nova lei. Essa conversa já abriu a visão em relação a alguns princípios, aos tópicos principais, mas a leitura da lei e o acesso a esse questionário pode fazer com que você tenha o poder de decidir para onde você vai, dentro da sua atuação profissional, dentro da sua clínica, dentro do seu hospital, e até mesmo sugerir alterações no local onde você está inserido. Eu não sei efetivamente onde é, mas é possível inserir modificações. E finalizo colocando uma questão que me chamou a atenção na leitura de todo esse material. No fundo, no final de tudo, a comunicação ela tem que ser exaltada. E eu vou falar agora como paciente. A gente acaba no dia a dia, no corre-corre, deixando a comunicação de lado com o nosso médico, que até hoje, o médico é o profissional mais confiável do país. A gente passa por bombeiros confiáveis, por policiais, enfim, tem uma pesquisa toda feita. Quem é o mais confiável? É o médico.
E aí a gente levando, né, tanta pergunta de se vai atuar, se vai tomar o lugar, quer dizer, aqui está a prova que o protagonismo nessa comunicação e nessa relação médico-paciente continua extremamente importante nos dias de hoje. Exatamente. Então aqui nós estamos encerrando, agradecendo a sua atenção e mais uma vez colocando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvida. Muito obrigada. Até a próxima.